aquilo que tem te deixado triste, aflito, desesperado. Eu tenho uma coisa para te falar nessa noite. O Senhor, Ele contempla todas as suas lágrimas. O Senhor está olhando tudo que você passa no seu quarto, sozinho, mas Ele está vendo. Não se preocupe, porque tudo faz parte de um processo. Tudo faz parte de um processo. Aquilo que você planta com lágrimas nos olhos, você colherá sorrindo. Aleluia. Somente creia no Senhor. A única coisa que Ele te pede nessa noite, tenha fé, confie em mim, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de todas as coisas. E descansa em mim, porque somente em mim você tem descanso. Somente em ti você encontra aquilo que o mundo não pode dar, aquela paz que o mundo não pode dar. Por isso, mais uma vez, nós vamos declarar que este lugar de paz, esse lugar de conforto, esse lugar de tranquilidade é só no Senhor. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez? Esse lugar é no Senhor. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a palavra do Senhor em segunda carta a Pedro. Aleluia. Segunda Pedro, capítulo de número 3. Os irmãos se colocam de pé e leem essa palavra do Senhor para que possamos ler a palavra. Deus é maravilhoso e está em nosso meio. Eu em casa ouvi uma mensagem sobre Ana. Aí o livro levou ao Apocalipse. E eu, após a oração, quero mencionar essa passagem para que os irmãos possam tomar posse da sua bênção essa noite. Glória a Deus, aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 3, assim diz a palavra do Senhor. Essa segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disso, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com a água pereceu. Mas os céus e a terra, que existem agora pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão.
Visto então que todas essas coisas serão dissolvidas, que tipo de pessoas deveis ser em toda santa conversação e piedade, aguardando e apressando-nos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo serão dissolvidos e os elementos do calor fervente derreter-se-ão. Mas nós, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Por isso, amados, visto que aguardamos essas coisas, sejam diligentes, para que por ele sejais achados em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, sendo a sabedoria que lhe foi conferida, nos escreveu, como em todas as suas cartas fala sobre essas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como também as outras escrituras para a sua própria destruição. Vós, portanto, amados, visto que sabeis dessas coisas, de antemão cuida, para que não vos deixeis levar pelo erro dos perversos, e acabeis caindo de vossa própria firmeza. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele seja dada glória, tanto agora como para sempre. Amém. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, quão maravilhosa, meu Pai, a Tua palavra, meu Pai, para os nossos corações, meu Deus. O Senhor falara conosco, meu Pai, fortemente desde o princípio do culto, meu Pai, através do louvor, Senhor, sentimentos profundos e espirituais, meu Pai, da qual também nós refletimos essa noite sobre a nossa salvação, meu Pai, nosso maior bem precioso, meu Deus. Nós oramos essa noite, meu Pai, continue conosco, meu Deus. Livra-nos, meu Pai, de todo mal. Não deixe que nenhum impedimento tenha sobre a sua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. E a igreja pode se sentar glorificando e adorando o nome do Senhor. Eu quero ouvir nosso irmão Gabriel com mais um louvor. O Gabriel canta demais. Ele tem uma banda, Gabriel e Nayara. Eu quero ouvir os dois nessa noite, em nome de Jesus. E logo após Gabriel e Nayara, eu quero ouvir com oportunidade uma saudação do nosso irmão Renato. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos novamente com a paz do Senhor, amém? Amém. A paz do Senhor nunca é demais, né, irmãos? Os irmãos sabem como é que é. Irmãos, então, eu sabia que o Carlos ia me dar uma oportunidade, mas eu já estava aqui escolhendo um hino aqui, né? E eu vou louvar um hino que a gente ouviu ontem na igreja. Eu acho um hino muito bonito. E peço aos irmãos que meditem na letra desse hino. Glória a Deus. Sei que tem ciúmes de mim, sei que amas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Sei que tem ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim. Bate
Cristo, aleluia. Nosso irmão Renato, faça oração em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra aqui. Está em Deuteronômio 23, a partir do 11. Eu confesso aos irmãos que essa palavra está mais de meses que está tocando. Toda vez que eu vou abrir a Bíblia, essa palavra tem alguma coisa a me falar, e Deus tem falado ao meu coração durante vários dias sobre essa palavra. Então, esse sentimento tão maravilhoso que tem me trazido, me mostrando esses conflitos espirituais que há na minha vida, na nossa vida, e não deixe de ter resposta e saída. É isso que Deus tem falado com você. Eu vou ler aqui a partir do 11, que está escrito assim: porém será que declinando a tarde se levará em água, e em se pondo o sol entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, e ali sairá fora. E entre as tuas armas terá uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virante e cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se tornem atrás de ti. Amém. Essa palavra tem falado comigo aqui, irmão. Agora esse louvor mesmo acabou de confirmar. Os ciúmes que tem, o Espírito tem da nós, que vem nos mostrando, para que Deus não veja coisa feia em ti, em nós. E eu venho trazer principalmente sobre o caráter, irmãos, a transformação que é necessária sobre o caráter, que sai os sentimentos, não contribui para nada, esses sentimentos que não edificam a vida, essa modificação que Deus vem querendo trazer para a vida da gente, e traz, depende da gente querer. É um sentimento grande de cada vez querer entender mais a palavra, irmãos. Cada vez entender mais, e eu venho trazendo para mim que é um pouco complicado entender. Só basta que o Espírito vem me falando, vá em frente, que haverá coisas boas em sua vida. E eu vou trazendo isso para frente, entender, eu vou entendendo com o passar dos dias. Mas é isso que vem trazendo para a vida da gente, irmãos. Enterrar aquilo que não edifica nada para a vida da gente. Enterrando aquilo tudo. Chegar um dia de tarde, como está escrito aqui, e trazer aquela pesquisa, o que passou durante o dia na vida da gente, o que vai contribuir, que eu possa levar para o dia de amanhã, e se Deus permitir, eu estarei lá amanhã. Aquilo que não deve ir comigo para o dia de amanhã, porque como cristão nós somos espelho a imagem do Senhor e devemos dar o bem para o próximo, principalmente com palavras, irmãos, o agir, as atitudes, as ações, tem que partir coisa boa da gente, e é isso que essa palavra vem trazendo, para que Deus ainda ande no meio de ti. Que o arraial será feliz. O arraial quer falar de caráter, irmão. Pesquisei, e esse arraial fala assim do caráter, por isso que eu vim falar do caráter. Um caráter honesto, um caráter bondoso, respeitoso, um caráter de sentimento, principalmente o amor, onde que supera o pecado, onde supera o poder de Deus. Com muito amor e poder e glória de Deus, que venha refletir nossas vidas. Esse contrato para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, está friozinho lá fora, mas aqui dentro tem que pegar fogo. Nós somos crentes em Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus. É onde o Espírito Santo habita fogo. Amém? Deixa eu ver a equipe de louvor para cantar um louvor conosco, para nós pegar fogo. Amém, gente? Vocês estão comigo? Então fique de
agora. Sentir a presença do Senhor Jesus. Que Ele é maravilhoso. E a digna honra e a glória e o louvor ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Okay.
nome de Jesus. Que tudo quanto é obra maligna sobre a minha e a tua vida caia por terra em nome de Jesus. E você também fica adorando e louvando ao nome daquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Missionária e a co-pastora Nicole. Com glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, quero compartilhar uma passagem que está lá em Jonas. Aleluia. Jonas 4. Eu já até li essa passagem outra vez, mas o Senhor falou ao meu coração de uma outra forma. Jonas 4, versículo 6. E fala assim. Vou ler o 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Assim Jonas se alegrou com extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa se secou. Irmão, só até aqui. Essa passagem veio chamar muito a minha atenção, porque a gente vê que em algumas situações das nossas vidas, a gente se alegra muito fácil e outras a gente se entristece muito fácil. E aqui Jonas, ele estava passando por uma situação e Deus viu graça e fez então nascer aquela planta durante a noite, para que trouxesse a ele sombra. E a palavra do Senhor fala que ele se alegrou com a sombra. E ali, eu vejo que na nossa vida, às vezes, quando Deus faz algo na nossa vida, a gente se alegra, né? O Senhor faz maravilhas na nossa vida, a gente se alegra demais com a sombra que foi o Senhor quem proporcionou. A palavra de Deus fala que durante a noite, o Senhor fez crescer essa planta para trazer sombra a Jonas. E Jonas se alegrou com a sombra. Só que no dia seguinte, Deus enviou um verme que ao subir da alva, feriu toda essa planta e acabou a sombra. E no texto vai ver que você fala assim: aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. Então ele desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Por conta do que ele estava vivendo e a sombra que um dia ele se alegrou, no outro dia ela secou. E aí o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra, porque às vezes nós nos alegramos muito com a sombra que o Senhor nos proporciona. Mas quando vem um verme que tira aquela sombra de nós, a gente perde até a nossa morte. E foi o que Jonas fez. Assim que a sombra sumiu, que não tinha mais, ele falou assim: eu prefiro morrer do que viver dessa forma. E eu falo que às vezes na nossa vida a gente vive momentos tão difíceis, mas quando o Senhor nos proporciona uma sombra, a gente se alegra. E às vezes nessa nossa alegria, nós esquecemos quem foi aquele que nos proporcionou a sombra. E nessa noite o Senhor, ele me trouxe aqui para falar para que você não esqueça que a sombra que às vezes ele te proporciona, você não pode esquecer quem te proporcionou ela. Porque o mesmo que te proporciona a sombra é o mesmo também que vai te tirar dela. E que às vezes na nossa vida a gente olha as coisas acontecendo, a gente clama ao Senhor, mas quando fica uma coisinha boa, a gente acaba esquecendo que aquilo que o Senhor nos deu foi Ele quem nos concedeu. Às vezes a gente cresce um pouquinho a mais naquele emprego que você tanto lutou e pediu ao Senhor para as portas se abrirem, mas quando as portas se abrem, você esquece daquele que abriu as portas para você. Às vezes no seu trabalho tem tudo dando difícil, mas quando o Senhor ele abre as portas, quando o Senhor alarga as fronteiras, você esquece quem é o poderoso para fazer aquilo. Então que nessa noite você volte à sua memória, que você traga à sua memória que tudo que o Senhor tem feito na sua vida é Ele quem está fazendo. Tudo que o Senhor tem feito na sua casa, na sua família,
família, no seu casamento, é o Senhor quem está fazendo. E não é o homem, não é a mão do homem, mas é o Senhor quem está te proporcionando a sombra. Então que você possa aproveitar, porque a mesma sombra que o Senhor ele proporciona, se você não der valor, se você não der o devido valor a quem te proporcionou ela, ele pode te arrancar, da mesma forma que ele te deu. Então que nessa noite você venha se lembrar de que estar aqui hoje, a sua vida, estar aqui hoje, é ser grato. Eu falo que domingo, hoje é um dia de você adorar ao Senhor, de ser grato por tudo que aconteceu na sua semana e iniciar a sua semana de forma grata, sem saber aquilo que o Senhor tem preparado para você, sem saber se vai ter uma sombra te esperando, que às vezes não tem, mas o Senhor é quem está cuidando de tudo. Então que nessa noite você possa glorificar o Senhor, que você possa estar com seu coração grato, cheio da presença do Senhor, porque a semana que está vindo é o Senhor quem está te proporcionando iniciá-la, porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor ele sabe, o Senhor ele conhece. Então é essa palavra que eu trouxe para os irmãos nesta noite, e que você medite nesta palavra, amém? E eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vou estar apresentando o visitante essa noite, também justificando algumas ausências. Evangelista Wellington está pregando hoje em outra igreja. Na sede, de verdade. Evangelista Wellington está pregando na sede do culto de missões. Evangelista Arilson está no trabalho representando como coordenador, líder da UADPEL, está no Felipe Cláudio no culto de jovens. Luci está viajando para a casa da família, ali acompanhando a família dela. Minha esposa ainda está de resguardo, né? Ela está cuidando do Tiagão, está crescendo uma menina. Daqui a pouco está os dois aqui em nome de Jesus. A Micaela Noveira está bem gripada mesmo, está melhorando, graças a Deus. E gostaria também aqui de apresentar uma visitante essa noite, que é mais do que especial em nosso meio, que é nosso irmão Juliano. Amém. Brasa viva na mão do Senhor. Glória a Deus. E nós ficamos felizes, meu irmão, com a tua presença aqui essa noite, amém? Fica à vontade, que a casa é sua. E vamos pegar fogo essa noite mais ainda. Eu já esquentei com o louvor passado. Quem que esquentou comigo aqui? Amém. E o Espírito Santo vai fazer um reboliço aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê que vai ter cura, milagre, salvação, renovo, batismo do Espírito Santo, nós estamos esperando para chegar. Não, é hoje, não é amanhã não. Deus vai fazer na minha e na sua vida é hoje. Amém? Um louvor para a nossa visitante aqui em nome de Jesus. Ela vai receber um abraço caloroso dos nossos irmãos. E logo depois colheremos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Já pensou se eu levantasse com força? Eu ia desmaiar aqui na frente. Mas vamos cantar para o Senhor. Vamos, irmão, na igreja, em pé. Agora eu vou cantar mesmo.
ver uma tocha toca na outra, você vai ver que pegou fogo para a igreja inteira. E nós vamos louvar mais um hino. É a oportunidade de você que louvou aí no seu coração, aí vontade de você agora louvar a Deus. Agora é o momento que você fala com Deus. É o momento que você adora, que você pede, que você fala. E logo depois desse louvor, o nosso pastor vai entrar direto na palavra. Ou seja, é o momento de você falar com Deus nesse louvor. Porque depois Deus vai falar com você. E Deus só relaciona com quem relaciona com Ele. Então fala com Deus agora, porque Deus vai falar com você depois também. Se não falar com o Pai agora, Ele não falará com você depois. Então todo mundo sobre seus pés, vamos louvar e falar com o Pai, que Deus tem promessa para sua vida essa noite, em nome de Jesus. Permaneci no seu olhar e posso
Eu faço parte de uma geração que foi impactada. Ouça o que eu estou me dizendo nesta noite. Eu faço parte de uma geração que foi impactada pela presença de Deus. Faço parte de uma geração que foi impactada pelo mover de Deus nessa igreja. Ainda lembro nos primeiros anos de convertido aqui nesta congregação, nós estávamos indo aos montes orar ao Senhor. Irmã Zilda, Juliana, irmã Naí, Bruna e alguns demais que participavam deste momento. E naquele lugar eu fui batizado com o Espírito Santo. E quando eu vejo a Juliana louvar, eu me lembro que ela batia no meu peito e dizia: fala, porque Deus já te batizou. Eu faço parte de uma geração que foi impactada por uma onda de glória neste bairro. E o Espírito Santo vem falado ao meu coração que Deus há de trazer este tempo de novo para este bairro. Nós seremos impactados por uma glória, por uma graça da parte de Deus. E Deus está levantando homens e mulheres para viver o sobrenatural dele neste lugar. Eu sei que você tem suas dificuldades, eu sei que você tem as suas limitações, mas se Deus te colocou neste lugar, Ele está te dando a oportunidade de participar deste momento. Você tem lenha para queimar, você tem lenha para queimar. Ah, mas eu não tenho fogo, não tem problema. Ajunta a lenha que o Espírito traz o fogo. Faz tua parte, adora Ele, faz tua parte, confia nele que Deus vai operar maravilhas no meio da tua vida. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, Juliana. Amém, meu filho. Eu não preciso aqui bajular ninguém, não é meu perfil. Mas a obra do Senhor carece de pessoas que tenham derramar de Deus sobre a sua vida, assim como você, exercendo o que Deus te chamou a fazer. E se eu posso te dar um conselho da parte de Deus, como um amigo nessa noite, não como seu pastor, que não sou, como um amigo, não deixe de fazer aquilo que Ele te chamou nem por um dia, porque pessoas precisam ser impactadas por essa graça que Deus derramou sobre a sua vida. Continue fazendo o que Deus te chamou a fazer, independente de onde você estiver, independente das dificuldades que você esteja passando. Adora Ele, glorifique a Ele, que a glória dele desce e vidas são transformadas. Amém? Marcos capítulo 5, verso 1. Marcos capítulo 5, verso 1. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos, peço perdão aos irmãos. Estava ali desde o início do culto fazendo algumas anotações, porque no meu coração eu tinha uma palavra de Deus para ele. Mas como o nosso coração ele é enganoso, ao chegar aqui o Espírito Santo de Deus gritou algo em meu coração, e eu falei para Deus: eu preciso ser fiel ao que o Senhor tem me direcionado. Então, nesses quase 55 minutos, o Senhor me deu uma mensagem, e eu creio que é o suficiente para Ele falar aos nossos corações. Passamos a ler. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e se cortando com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou,
Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando em alta voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus? Peço-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe que não lhe enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando, e todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio, que tinha uma legião, estava sentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhe acontecido e possuídos pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe porque fora possuído o ex-endemoniado: deixe-me ir contigo. Todavia Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para os teus amigos. Vai para casa, para os teus amigos, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. Pode se assentar. Nós estamos diante de um texto que nós conhecemos e já ouvimos muitas vezes alguém ministrar acerca deste texto. Mas eu sei que Deus ele tem algo extraordinário para as nossas vidas hoje. Jesus está vindo de uma das suas mais emblemáticas passagens na Bíblia Sagrada. O momento que Jesus acalma a tempestade. Já preguei aqui na igreja pelo menos 1000 vezes sobre esse texto. Em nome de Jesus, logo eu vou pregar de novo, porque enquanto li ali, Deus pôs algo no meu coração. Jesus estava, Léo, com os seus discípulos, os ensinando algo através da tempestade. Mas Jesus, Thaís, acelera o processo do ensinamento, porque Jesus ele vai encontrar com esse endemoniado. Isaac, Jesus se apressa naquilo que ele está fazendo, porque tem alguém que precisa ser socorrido. Eu não sei se você está acompanhando o meu raciocínio, mas Jesus está se apressando em algumas coisas, porque ele sabe da sua necessidade. Jesus está adiantando algumas coisas que demoraria algum tempo a mais para acontecer, porque ele sabe que você está chegando perto do seu limite, e o seu corpo físico, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual já não está aguentando mais suportar este processo. Então Jesus olhou para você nessa noite e ele disse, e ele está dizendo para você: fique tranquilo, eu estou acelerando o que eu estou fazendo, porque eu preciso te encontrar o mais rápido possível. Você chegou aqui nessa noite pedindo a Deus uma palavra, e para eu começar a ministrar, eu já libero uma palavra profética para a sua vida. Jesus está acelerando o processo. Aquilo que talvez demoraria anos para acontecer, Ele traz a existência, porque Ele não quer te perder.
Ele não abre mão da sua vida. E se preciso for, Ele move céus e move terra em seu favor. Mas você precisa confiar. Dá para confiar nele hoje? Dá para confiar? Jesus tinha muita coisa para ensinar para os discípulos. Jesus tinha muitas lições para ensinar para os discípulos. Mas o endemoniado faz com que Jesus mude o curso daquilo que ele está fazendo. Meu Deus. Você olha para a sua vida e pensa que a sua vida não é capaz de fazer com que Deus mude os planos ou mude a rota que está sendo traçada, porque você não é digno. Tem um sentimento no seu coração que grita dentro de você, dizendo que você não é importante para Deus, a ponto de Deus mover algumas situações em seu favor. Mas por causa de um endemoniado, Jesus mudou a sua trajetória. Deus está mudando algumas coisas por amor e misericórdia da sua vida. Confia nele. Confia nele. Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e ele chega a Gadara. Pesquisa no Google, lê a Bíblia e você vai ver que Gadara nunca mais vai ser mencionada na Bíblia em nenhum outro lugar. A única menção que se faz dessa cidade é essa, nos textos que vai falar do endemoniado gadareno. Essa cidade só aparece na Bíblia porque tem um endemoniado nela. Se esse endemoniado uma hora não fosse gadareno, essa cidade não seria mencionada. Essa cidade, ela é marcada por um momento que ela passa e tem ali dentro dela um endemoniado que está atormentando toda a cidade. Eu preciso que você entenda que tem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas que elas deixam marcas. E essas marcas, elas são eternas. Nunca vão sair. Ninguém nunca vai falar de Gadara como a cidade que teve um endemoniado e vai desassociar Gadara do endemoniado. Já percebeu que nós não podemos xingar palavrão? Pelo menos a gente ensina isso aqui. E quando a gente quer xingar alguém, Gilberto, para não xingar, você é o gadareno aí, para chamar a pessoa de endemoniado, sim ou não? Nós associamos este nome como um lugar pejorativo, como um lugar que foi marcado por algo que não foi bom. Mas essa cidade só foi marcada e só foi visitada por Jesus porque um endemoniado estava dentro dela. Talvez Jesus só vai te visitar porque alguma coisa te marcou e está causando feridas irreparáveis. E Jesus olhou para você nesta noite e disse para você: eu te visito por causa das marcas que te deixaram. Eu entro em você porque tem alguma coisa aí dentro que está desajustada. O gadareno está dentro da cidade, ele está provocando confusão, ele está provocando situações turbulentas dentro daquele lugar. Jesus olha e diz: eu preciso ir ali resolver esse problema. Tem algumas coisas dentro da tua alma que está gerando confusão, que está gerando conflitos. E Jesus está dizendo: eu vou visitar hoje. Eu vou visitar hoje. Eu vou entrar hoje. Mas a cidade fica marcada a vida inteira porque o gadareno esteve ali. Jesus vai te curar, mas Jesus não arranca as marcas, porque as cicatrizes fazem parte da nossa história. E quando você olha para alguém, para um resistente da guerra, Alexandre, alguém que foi para a guerra nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer um moço que participou de guerra. E ele mostrava o seu corpo, Solange, todo perfurado, um dos seus olhos furados. E ele falava com orgulho: isso aqui foi na guerra de 1900 e alguma coisa. Isso aqui foi na guerra
de 1700 e alguma coisa, e ele contava a sua história tendo orgulho. As feridas que nós carregamos são motivos de nos orgulhar, porque nós estamos guerreando uma guerra que não é nossa. Nós estamos guerreando uma guerra que é de Cristo Jesus. E é por isso que a todo momento você é ferido, machucado, mas não se preocupe. Aquele que cuida da tua vida vai curar todas as tuas feridas, mas você vai carregar as cicatrizes. E quando olhar para elas, você vai dizer: me machucaram, mas eu me mantive vivo, porque Jesus teve misericórdia de mim. Cadê você que até hoje foi machucado, foi ferido, mas ainda está vivo? Eu estou vivo, porque aquele que é dono da vida tem cuidado da minha história. Jesus chega naquele lugar. A Bíblia vai dizer, Gabriel, que aquele homem estava vivo, mas vivia num lugar de mortos. Ele vivia onde? Nos sepulcros, no cemitério. Ele está vivo, ele tem o fôlego de vida, mas ele vive como quem já morreu. Porque eu pergunto para os irmãos, e não é em tom de brincadeira nessa noite, nós nunca vemos um morto sorrir já? E se sorrir, a gente fica com medo, imagina. Chegou no cemitério, um morto dá um sorriso para nós, misericórdia. Morto não sorri. Já viu alguém que morreu ter esperança, Renato? Tem, já morreu. Já viu algum morto se alegrar, Léo? Impossível, está morto. Ele está vivo, mas não tem alegria, não tem esperança, não tem paz. E o grande detalhe que nós precisamos entender na nossa vida é se realmente eu estou vivo. Você está vivo? Eu não te pergunto na ótica de ter o fôlego de vida, porque talvez isso é redundante, né? É óbvio que você está vivo, você está aqui. Mas o que eu estou te perguntando é se você tem o que alguém que está vivo precisa ter. Talvez você está sobrevivendo, mas não tem alegria no seu coração. Talvez tem fôlego de vida, mas não tem esperança. Talvez acorda, respira todos os dias, mas não tem paz de espírito. Tem alguém vivo aí? Ou você está morto? Problema não. Se estiver morto, é o melhor lugar para você estar, porque aqui está aquele que é especialista em ressuscitar quem morreu. Mas eu preciso pregar o seu coração. Deus quer te dar vida nessa noite. Não adianta ter o fôlego, mas não se portar como quem vive. Porque quem não se porta como um ser vivo, o lugar dele realmente é no sepulcro. Quem não tem alegria na sua vida, quem não tem esperança, quem não tem paz, não vive mais. Mas Jesus está te perguntando nesta noite: você está vivo? O endemoniado, ele tem o fôlego de vida, mas ele não tem, Thaís, a paz para fazer a sua vontade. Porque existe uma diferença entre possessão e influência. O diabo muitas vezes ele não trabalha com possessão. E é por isso, Mariana, que às vezes nós oramos expulsando demônios e o demônio nunca sai, porque o demônio não está ali. Ele só influenciou. Ele vem, entra na pessoa, comete uma ação e vaza, Juliana. E aí nós ficamos orando, está repreendido em nome de Jesus, e nada acontece. Mas esse homem não. Ele era possesso. O demônio estava totalmente influenciando a sua vida. Pergunta aos irmãos:
A Bíblia diz que ele se cortava com pedras de dia e de noite. Quem aqui já se cortou? Não por conta própria, mas se cortou em algum lugar. As irmãs cozinhando, corta o dedo. Os irmãos trabalhando, cortam o dedo. Dói ou não? Conseguem entender o que esse homem estava passando? Ele se cortava de dia e de noite. Se esse homem não estivesse totalmente possesso pelo diabo, ele já teria morrido, porque as dores eram tremendas. Mas em algum momento na época, o demônio saía deste homem. Que momento é esse, Gabriel? No momento que ele precisava se alimentar, porque é um corpo humano, e o inimigo não tem poder para quebrar algumas barreiras que Deus tem. O corpo humano, ele precisa se alimentar. Então, além das feridas que ele tinha físicas, ele tinha feridas emocionais. Porque imagine, irmã Rosa, ao inimigo sair dele, para que ele pudesse alimentar o seu corpo, e o corpo ter forças para que o inimigo voltasse para ele e fizesse tudo o que ele fazia. Ele olhava para ele e via a condição que ele se encontrava. No texto que está escrito em Lucas acerca deste demoniado, a Bíblia diz que ele andava nu. Então, além de ter, Solange, feridas físicas, emocionais, psicológicas, este homem sofria essa possessão terrível. Mas teve um dia que Jesus escolheu visitar ele. A dor pode ser física, pode ser na alma, pode ser no espírito, pode ser em qualquer lugar. Se Jesus chegar, o problema está resolvido. Eu não sei se é o físico que te incomoda, se é o espiritual, se é na alma, mas eu sei que Jesus, ele vai chegar na sua vida e ele vai curar o que te atormenta. Eu estou numa paz para ministrar essa palavra, porque hoje é culto de cura. Glória a Deus. Porque esse homem foi curado. E Deus está curando essa noite. Você não vai ver, Tarsis, um médico fazendo um transplante de coração, agitado, nervoso, gritando, pulando. Ele vai ser minucioso em todos os detalhes. E não é meu jeito de pregar, mas Deus está sendo minucioso com você, porque Ele está entrando em lugares que o homem ainda não acessou. Quando Jesus chega, Léo, e desce do barco, a Bíblia diz, Thaísa, que o endemoniado vem correndo até Jesus. Ele sai do sepulcro e corre até Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, o que ele vai fazer? Adora. Eu preciso gastar pelo menos um minuto aqui com você falando sobre isso. Alguém que está totalmente possesso por demônios, o próprio demônio vai fazer com que essa pessoa saia da onde está e se dobre diante de Jesus para adorar. Um endemoniado se dobra diante de Jesus para adorar Ele. E nós temos dificuldades de adorar Jesus. Nós às vezes chegamos, Camai, num culto como esse, carregando, Mariana, um fardo, achando que é tão pesado estar aqui num dia frio como esse, achando que é tão difícil cultuar Deus num dia frio como esse, quando no rodeio de Pedro Leopoldo nós tínhamos milhares de pessoas pagando um rio de dinheiro para ver Zezé de Camargo lá com aquela calça apertadinha, parecendo que entrou no vácuo, sem voz nenhuma, que já está rouco, não canta mais nada, e chora, e grita, e canta, e faz plano o ano inteiro para chegar esse dia, e dizem assim: Wellington, foi o melhor dia da minha vida. Aí nós chegamos diante de Jesus,
e temos dificuldade em adorar a Ele. O endemoniado me ensina muita coisa. O endemoniado lava a minha cara. Porque ele está gritando, Gabriel, eu estou possesso de demônio, mas eu não vou deixar de adorar aquele que merece a adoração. Eu estou com o corpo cortado, eu estou com a mente machucada, com o coração machucado, mas fica para trás minha dor, fica para trás a possessão. Eu preciso adorar ao Mestre. Faço uma pergunta e volto a pregar. Hoje não é quarta-feira. O que te impede de adorar Jesus nessa noite? Eu não sou e não preciso que você dê glória a Deus, aleluia, para me agradar. Para mim tanto faz. Se você der glória a Deus, aleluia, eu vou para casa, amanhã minha vida continua. Se você não der, eu vou para casa, amanhã minha vida continua. Não muda nada. Mas eu quero dizer para você algo. Nós declaramos desde o início do culto que Jesus está aqui. Nós clamamos desde o início do culto para Jesus estar aqui. E Jesus escolheu estar aqui. Sabe o que nós falamos? Ok. Posso te ensinar uma coisa? Independente de quem estiver pregando, de quem estiver cantando, mesmo que o cantor não seja bom, que o pregador esteja num dia mal, adora Jesus. Adora Jesus. Deixa eu ensinar algo para você nessa noite. Adora Jesus, indiferente do que esteja acontecendo nesse ambiente, indiferente de tudo que está acontecendo em Gadara, de toda a dificuldade, de todo o problema que o endemoniado está me ensinando. Eu preciso adorar. A chave para eu alcançar a minha vitória é adoração. Adora Jesus, irmão. Eu não estou falando do culto de hoje. Pelo contrário, eu prefiro que você fique em silêncio. Mas sai daqui, Bruno, e diante de uma dificuldade para Jesus, eu vou te adorar. Sabe, no momento que era para a gente perder a nossa paz, perder a nossa salvação, o inimigo colocando aquele prato na nossa frente e nós pensando, agora eu mato um. E você vai dizer, Jesus, eu escolhi te adorar. A doença chegar na sua vida e você poder praguejar e falar que Deus é esse que eu adoro a vida inteira e me permitiu passar por isso. Olha para ela e diz assim, eu vou adorar. Por quê? Porque Jesus está vindo me curar e eu vou dar testemunho das bênçãos dele. O desemprego chegar, em vez de você abrir sua boca e reclamar e dizer, obrigado Jesus, eu vou te adorar, por quê? O Senhor vai abrir uma porta melhor, o Senhor vai me dar um escape, o Senhor vai trazer uma fonte em meio ao meu deserto. Dá para adorar Jesus? Ele adora Jesus, Thais. Porque para adorar Jesus, eu não dependo da condição que eu estou vivendo. Sabe, Roseli? Para adorar Jesus, eu dependo exclusivamente do meu desejo de declarar quem Ele é na minha vida. Aquela Fabiana Anastácio, que faleceu, né? Tinha aquele hino que todos nós conhecemos. Ainda que tirarem a minha vida, te adorarei. Me ajuda, irmão. Eu sei que você tem problema, mas você está vivo. Dá para adorar Jesus melhor. Dá para ser um servo melhor. Dá para ser uma pessoa melhor. Porque eu quero fazer um desabafo para os irmãos, com carinho e amor que eu tenho pela igreja. Imagina nosso Jesus, irmãzinho, olhando Pedro Leopoldo Rodeio Show, 10.000 pessoas. E a igreja que diz que adora Ele, falando assim, Bruno, dá para ir hoje não, está frio demais. Dá para ir hoje não, estou cansado. E Jesus olhando e falando, mas e o meu sacrifício? E o que eu fiz por você? Adora Jesus, irmão. Adora Jesus. Se você não entender mais nada dessa mensagem, só entenda isso. Adora Ele. A chave para o sucesso da nossa vida, seja em qualquer área, é a adoração. Adoração. Independente de situação. Eu sei que você está sofrendo, eu também sofro. Também tenho as minhas lutas, minhas dificuldades. Todos temos. Mas a adoração é necessária
para que Jesus ele chegue e faça algo na nossa vida. Amém? Amém. Jesus pergunta para aqueles demônios que estão possuindo aquele homem: qual é seu nome? E eles vão dizer: Legião. Jesus sabia o nome dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Jesus sabia o nome deles. Jesus, Léo, é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Quando Jesus pergunta para eles, o interesse de Jesus não é obter resposta, é para que todos que estão ali possam entender o que está acontecendo. Legião, Isaac, era o nome que era se dado a um exército romano, que era composto entre 3 e 6 mil homens, tá aí. E esse exército era treinado, e o seu objetivo era ferir, escute, ferir, trazer sofrimento, depois a morte. O exército era treinado para ferir, torturar, trazer sofrimento e depois matar. Eles não matavam, Juliano, como os outros exércitos. Esse exército era preparado, Rose, para trazer feridas, sofrimento e depois a morte. E o diabo diz assim: nosso nome é Legião. Nós estamos aqui ferindo, trazendo sofrimento e depois nós vamos matar. Nós estamos ferindo, trazendo sofrimento e depois nós vamos matar. Só que eles não contavam que Jesus chegaria na história. Aí Jesus disse assim: vocês já feriram, vocês já causaram sofrimento, mas morte eu não vou permitir chegar na vida dele. Você foi ferido, você já sofreu demais, mas o inimigo não tem poder para tirar a sua vida, porque Jesus te encontrou. As feridas doem, o sofrimento dói, mas a morte não vai chegar, porque quem tem promessa de Deus não vai morrer até que Deus as cumpra na sua vida. Eu estou pregando para quem já passou dos 2 estágios, foi ferido, está sofrendo, e o sentimento que tem no seu coração: só me falta a morte. Vai ficar faltando, porque Jesus não vai permitir entrar na sua vida. Jesus na cruz, quando ele chega, ele não diz muitas coisas, mas o diabo vai pedir: pelo amor de Deus. Só eu estou falando, não, vocês leram o texto. Os demônios vão pedir: pelo amor de Deus, não nos tira dele. Até o diabo sabe o poder que há no nosso Deus. E tem hora que nós ficamos aí, com todo respeito: oh Jesus, será que o Senhor vai salvar? Será que o Senhor vai fazer? O diabo está te ensinando: se ele quiser ele faz, tá? Se for vontade dele ele faz. Ele tem poder para fazer na sua vida. Aí, sabe, a família já tinha abandonado, e o texto vai dizer que Jesus manda ele voltar para a sua família e para os teus amigos. Todo mundo, Roseli, já tinha deixado de lado. Por quê? Tentaram. Vem para cá, meu querido. Entra aqui, senta aqui. Fica daí. Jesus vai te alcançar, tá? O inimigo sabia do poder de Deus. A família já tinha deixado de lado. Sabe por quê, Juliano? Já tinham tentado muita coisa. Quem aqui já chegou numa situação que diz assim: Jesus, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais o que fazer. Deu. A Bíblia diz, Solange, que amarravam ele com correntes e grilhões. E amarrando ele com
correntes e grilhões. Nada podia o segurar. Nada podia o segurar. Preste atenção na palavra. Deus está movendo o céu. Tenha discernimento espiritual. Nada podia o conter. Com a força humana, ninguém conseguiu resolver o problema. Seu grande problema é que você quer resolver com suas mãos o que só Deus pode fazer. Se eu amarrar dá certo, não dá. Se eu pôr corrente dá certo, não dá. Se eu bater dá certo, não dá. Tem coisas que só apelando para aquele que pode fazer vai acontecer. Quantos pais já olhando para os seus filhos não pensaram: ah, se eu pudesse eu te amarrava em casa. Quantas mães não olhando para os seus filhos já disseram: se eu tivesse condição eu te prendia aqui e não te deixava ir para a rua. Mas isso não resolve. Quantas mães já não falaram para os seus filhos: continua assim que eu vou te arrebentar, vai matar de bater, mas não vai resolver, porque tem coisa que as minhas e as suas mãos não podem fazer, só Ele tem poder para resolver. Fizeram de tudo, Isaac, porque ele atormentava a cidade. Bruno, ele atormentava a cidade e ninguém podia o conter. Não tinha pastor, não tinha evangelista, não tinha presbítero, não tinha diácono, não tinha ninguém. Mas quando Jesus chegou, o problema foi resolvido. Está buscando demais para o pastor orar para você, para a sua casa, para o seu filho. Está buscando demais campanha de libertação, de cura. Você está certo. Mas como esses que amarraram o endemoniado, está perdendo seu tempo. O que você devia estar fazendo é dobrando o seu joelho e dizendo: Jesus, eu não sei aonde o Senhor está agora, mas eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor resolva o meu problema. Porque quando Jesus chegar, não vai precisar de corrente, de grilhão e nem de muitas palavras. Jesus vai dizer apenas assim: sai. Aí, Léo, Jesus diz assim: sai. Jesus, pelo amor de Deus, isso é o demônio falando, Fatinho. Pelo amor de Deus, não nos manda para fora desse lugar. Escute, faz todo sentido o que o demônio está falando, Gabriel. Não me mande para fora deste lugar. Porque tem lugares que o demônio já se acostumou. Tem lugares que o demônio já se acostumou. E ele é tão bem tratado que ele não quer ir embora. O demônio está pedindo, pelo amor de Deus, para Jesus não mandar ele embora daquele lugar. Por que isso? No final do texto você vai ver. Jesus expulsa o demônio na ilha. Eles entram nos porcos, os porcos caem no precipício. Em vez das pessoas ficarem alegres porque o endemoniado foi liberto, eles estavam reclamando porque os porcos morreram. Eles estão mostrando para Jesus que eles dão mais valor aos porcos do que à presença dele. Eles estão dizendo para Jesus, é a Bíblia que está dizendo: Jesus, vai embora, porque a sua presença aqui fez com que os porcos fossem mortos. Escute, Jesus até quer entrar na vida de muitas pessoas, mas tem gente que está escolhendo qualquer porcaria ao invés de ter a presença de Jesus. Nós estamos trocando a presença de Jesus por qualquer porcaria que nos é oferecida.
Mas nessa noite, eu vim pregar para você. Deixe os porcos morrerem. Deixe os porcos morrerem, levando os seus demônios. E experimente a libertação que Cristo tem para a sua vida. A Bíblia diz que 2.000, Mauro, demônios saem daquele homem. Me responda uma pergunta. Um demônio, Solano, faz um estrago terrível na vida de alguém ou não? Um demônio destrói a vida de alguém ou não, Bruno? A Bíblia diz que na vida daquele homem haviam 2.000. Por que, Gustavo, 2.000 demônios escolhem entrar em um homem? Já se perguntaram isso? Porque 2.000 demônios escolhem entrar em um homem. Já pensaram nisso? Sim ou não? Para quê? A necessidade? Sim ou não? Mas tem hora que você duvida demais da sua capacidade. Mas até Satanás sabe do que você é capaz. Até Satanás sabe o valor que você tem, mas você não acredita. Aí, Carol, Satanás fala assim: não vai um só não, vai logo 2.000. Por quê? Porque esse homem tem valor para Deus. Esse homem vai fazer Jesus adiantar os seus compromissos para visitar ele. E se Jesus libertar ele, ele vai ser uma potência. A Bíblia diz que quando Jesus liberta aquele homem, ele diz assim: Jesus, deixa eu ir com você. Jesus diz: comigo não. Volta para a sua família, para os seus amigos e conta o que eu fiz na tua vida. A Bíblia diz que esse homem volta e ele prega em Decápolis. Decápolis não é uma cidade. Decápolis é um nome dado a 10 cidades. Um homem, meu querido, esse endemoniado, sozinho, vai evangelizar 10 cidades, a sua família e seus amigos. É por isso que o inimigo tem investido pesado contra a tua vida, porque ele sabe que se ele te deixar solto e Jesus te pegar, você vai fazer um estrago no inferno. Mas você precisa entender, que tem luta que você não vai vencer sozinho. E o grande problema que nós temos é que nós queremos vencer as batalhas que não são nossas. A nossa luta não é contra carne, nem contra sangue. Você não vai vencer sozinho. Não adianta corrente, grilhão, pancada, palavrão, ameaça, xingamento. Não. Dobra o seu joelho e clama: Jesus, filho de Davi, entra na minha situação. Nasci no Evangelho, pai e mãe crente, me desviei, mas sofri. Eu não sei se tinha uns 2.000, mas pelo menos uns 1.000 tinha pendurado no meu pescoço, que eu era terrível, né? E às vezes minha família sofria tanto, mas não entendia, porque eles olhavam somente um momento, mas Deus estava olhando lá na frente, dizendo: vou libertar porque vai ganhar almas, vou libertar porque vai pregar a minha palavra, vou libertar porque através dessa vida transforma outras vidas, vou libertar porque através desta alma eu ganho outras almas. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: não desista dos endemoniados que Deus coloca na sua vida. Não desista dos endemoniados que Deus coloca no seu caminho.
Porque o inimigo não está atrás de crente fraco. O inimigo não está nem aí para crente que só vem no culto pedir. Crente 6 horas, ora por mim, ora por mim. Não há diferença no inferno, não. O inimigo quer destruir, Renato, quem tem chamada. O inimigo quer destruir, Luiz, quem tem chamada. Hein, Gigi? O inimigo quer destruir, desmoralizar quem tem chamada. E é por isso que você, detentor de uma chamada maravilhosa, uma chamada linda que você ainda não enxerga, sofre tanto. É por isso que os ataques todos os dias vêm sobre a tua vida, porque o inimigo sabe o seu valor. Fica de pé, vamos adorar. Vem cá, Juliana, vamos cantar. Vem pra cá, vamos adorar Jesus. O inimigo sabe o valor que você tem, porque você não vai ser ganhador, Maura, de uma alma. Não vai ganhar só a sua casa. Não é só a vida daqueles que nós amamos que Deus vai nos usar para transformar. Mas nós vamos apregoar o nome de Jesus em lugares que nós nunca pensamos pisar. E eu não estou aqui nessa noite pregando para nenhum endemoniado, porque endemoniado não fica nesse lugar, porque aonde há a presença de Deus, o demônio vai embora. Mas eu estou pregando para alguém que tem sofrido retaliações do inimigo, que quer te parar todos os dias. E você se faz uma pergunta, e sabe que pergunta é essa, Mariana? Que eu fiz durante anos da minha vida. O que eu fiz para merecer o que eu estou passando? E essa pergunta paira todos os dias na nossa cabeça. O que foi que eu fiz para sofrer o que eu estou sofrendo? Quem já se perguntou isso? Quem já se perguntou, Jesus, o que foi que eu fiz? Te respondo nesta noite: você foi escolhido por Deus para frutificar. Você foi escolhido por Deus para gerar vida. Você foi escolhido por Deus para mudar a história da sua família. Então suporte as privações, suporte as investidas do inimigo e confia, Jesus já está no barco e Ele está chegando na tua casa, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Hoje eu estou sentindo uma graça diferente. Estávamos um dia na roça, na casa da minha mãe, e eu já contei esse testemunho várias vezes. A sogra do meu irmão com câncer, e Deus falou para mim: ora para ela que eu vou curar ela. E eu tentei o dia todo não orar e fugia dela, e na hora de ir embora ela falou para mim: vai orar para mim que hora? E eu orei, e ela esteve aqui na igreja, deu o testemunho. Deus curou ela do câncer. E no dia eu senti algo tão gostoso, que eu estou sentindo durante todo esse dia, uma paz na minha alma, uma paz no meu espírito. Por favor, se Deus não falou com você, não venha, não me agrada, eu não preciso disso. Mas se Deus falou com você, e você sabe que Deus está te curando essa noite, que você precisa dessa cura física, emocional ou espiritual, vem aqui à frente. Só você que sabe que Deus está te curando essa noite. Não adianta vir por emoção. Se não tiver ninguém, eu estou em paz, mas eu sei que tem. Você que sabe que Deus está te curando essa noite, o bálsamo de Deus desceu sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero confirmar, colocando a mão sobre a sua cabeça e orando por você. Enquanto eles louvam, eu te aguardo aqui à frente. Eu sei que Deus te curou nessa noite.
Eu sei que Deus está mandando embora demônios que estão querendo te atormentar, tirar a sua paz, tirar a sua alegria, tirar o seu desejo de viver. O inimigo está investindo pesado para você parar, porque ele sabe aonde Deus vai te levar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Jesus
Anuncia a data que vem. Eu não sabia como resolver algumas situações. Coloca pessoas. Coloca pessoas que podem ajudar.
mas para todo sempre. Para todo sempre.